Reflexão de Natal 2025. História da redenção e celebração do descendente da mulher. A nossa reflexão está pautada em Gênesis 3,15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ela ferirás a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde o início, Deus já tinha traçado um plano para a humanidade. Nada fugiu do seu script, do seu controle. O diabo, a serpente, achou que seria o fim, mas o Senhor já estava com o antídoto preparado. Deus não desistiu da sua criação, apesar de toda a desobediência que aparentemente mudaria os planos que Deus tinha para aquele casal, e a sua posteridade. Foi aí que o Senhor deu o veredicto para a serpente, que se cumpriu há 2025 anos. Em Mateus 1:21 nos diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Também em 1 João 3:8 nos falamos que, quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em Romanos 16:20 nos afirma: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus veio a esse mundo com o propósito traçado, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. É verdade que, muitos daqueles para quem ele veio, até hoje não creem que ele é o próprio Deus encarnado. Muitos em Israel não creem que Jesus é o Messias que tanto aguardavam e aguardam até o dia de hoje. Foi aí que a graça redentora se estendeu a todo aquele que crê em Jesus. Não somente judeus agora fariam parte da família de Deus. Não somente a circuncisão física, mas a circuncisão de coração. Basta crer que Jesus é o Filho de Deus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Simples assim. Em Romanos 10:9-13 nos dá essa certeza, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com o nascimento de Jesus, com a vinda dele a esse mundo, a palavra de Gênesis 3,15 se cumpriu literalmente, o nosso destino foi selado. Em Romanos 5:17 e 18 está escrito: porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Vemos que o Senhor Jesus veio com um propósito, a sua vinda não foi em vão, muito menos tudo o que ele enfrentou aqui, todo o escárnio e perseguição. Ele enfrentou tudo por amor. Em Romanos 5:8 nos afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso só confirma aos nossos corações que o seu plano não saiu do controle. Cada um de nós, nos conhecemos melhor do que aqueles que nos rodeiam. Sabemos que temos nossos defeitos, que não somos perfeitos, pois conhecemos a nossa natureza adâmica. Mas tem alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, e esse alguém, Jesus Cristo, deu a vida por nós. Que esse doar-se, do Filho de Deus, não tenha sido em vão em prol das nossas vidas, que vale a pena cada gota de sangue que ele derramou no Calvário. Que desejemos e sejamos melhores a cada dia, que sejamos a nossa melhor versão. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos reflexos da sua glória, para refletirmos a sua luz. Parafraseando um texto bíblico bem pertinente para essa reflexão em família, em Atos 11:26b nos diz: E, durante um ano inteiro, se reuniram na IBAN Salvador e testemunharam para a numerosa multidão que o cercavam. Em Salvador, a família Rios de Sá Souza Sampaio foram chamados de cristãos. E o texto original é: E, durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos.
Que cada um de nós façamos diferença nesse mundo, refletindo o caráter de Cristo, pois somos seus discípulos. Nesses dias que se comemora o nascimento de Cristo, estamos rodeados de pessoas que não conhecem a Deus, não compreendem o verdadeiro sentido do Natal, ainda não receberam o presente mais precioso que já recebemos, Jesus Cristo. Muitos estão mais preocupados em saber o que vão comprar de presente do que ser um presente. Que não seja essa a nossa realidade. Em João 1,3 nos fala que tudo vem dele, e tudo é para ele, não estamos aqui por acaso e sem propósito. Todos temos uma missão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabemos como a carne limita contra o espírito. O próprio apóstolo Paulo afirmou em Romanos 7,24 e dos versos 14 a 22: Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, sejamos um farol, pelo menos nos esforcemos. Eu bem sei que por mais que eu queira, não irei sempre acertar, mas devemos buscar sempre agradar a Deus, glorificar o seu nome, que nosso exemplo de vida aproxime as pessoas de Deus. Temos tudo ao nosso favor, temos fôlego de vida, temos saúde, temos recursos, temos conhecimento e capacidade de interagir com o mundo, temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e principalmente a verdade que liberta. É nossa responsabilidade anunciar o verdadeiro motivo do Natal, não percamos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Sabemos que provavelmente essa não foi a data do nascimento de Jesus, mas comemora-se. Em Tiago 1,5 nos diz que se tivermos dificuldade, devemos pedir a Deus sabedoria e Ele então nos dará liberalmente. Eu mesma já orei muito a Deus para que Ele me desse oportunidade, e me desse discernimento e sabedoria para perceber a hora e fazer bom uso dela. Que o Senhor nos abençoe.